Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Nós fazemos o comentário da lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus trimestralmente. E os nossos comentários sempre são feitos em 10 tópicos que são complementares ao estudo da lição e que pode lhe ajudar muito numa conclusão de lição ou até para trazer aí à tona uma nova ideia, uma nova perspectiva, uma nova ótica. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não esqueça de deixar o seu like aí, tem a mãozinha, é muito importante você deixe esse like porque você está dizendo que o vídeo é relevante. Também compartilhe este vídeo com as pessoas que você conhece e você que ainda não é inscrito, principalmente os muitos irmãos que nos ouvem aí pelas rádios, Procure o canal no YouTube e se inscreva, porque você vai estar ajudando o nosso canal. Tá bom, meus irmãos? Nós estamos estudando a lição número 8 para 20 de agosto de 2023, cujo título é Transgênero, que transrealidade é essa? Esta lição faz parte de um conjunto maior, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nunca ficou tão desafiador e tão difícil para a igreja como os últimos dias. Não obstante, a igreja não está sendo perseguida, pelo menos em alguns lugares, ela não está sendo perseguida no físico, Hoje você não vê os cristãos sendo jogados aos leões, cristãos sendo enforcados, cristãos sendo fuzilados, enfim, há os muitos tipos de barbárie, que costuma se fazer aí pelo mundo. Pelo menos no nosso Brasil, nós não estamos vendo isso. Mas nos lugares onde o cristianismo goza de relativa paz, a perseguição, que tem várias modalidades, No nosso caso, hoje a perseguição ela é mais ideológica. Então, algumas ideologias vão surgindo, essas ideologias estão travestidas de bondade, de liberdade, mas são ideologias que ferem os princípios da palavra de Deus. E nós, como igreja, não admitimos que seja ferido os princípios da palavra de Deus, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante e infalível palavra de Deus, e ela é a nossa regra de fé e prática. Então, os dias são muito difíceis e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Douglas Batista, que nos presenteia nesse trimestre com uma lição com temas muito interessantes, temas de certa forma complicados, porque nós não estamos acostumados a lidar com essa nova modalidade de linguagem, com essa nova realidade, ou como diz a lição, uma transrealidade. Bom, então o título, Transgênero, que transrealidade é essa? O nosso texto áureo diz assim: portanto deixará o varão, que é o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, ou uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, ou seja, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. O homem tem sua genitália masculina, a mulher tem sua genitália feminina, e o homem tem toda a sua estrutura, convergindo para a masculinidade, e a mulher tem toda uma estrutura que converge para a feminilidade. Ok, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e depois os versículos 18 a 25, que nos diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou que lhe seja correspondente. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nossa lição dispõe, meus queridos, de uma introdução que nos dá uma visão panorâmica da lição. Tópico número 1 vai falar sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. O tópico número 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. O tópico número 3, efeitos da ideologia transgênero. Será o nosso assunto. Muito bem, queridos. Aqui está a nossa lição, muito bem comentada. Cada tópico desse tem subtópicos que vem explicando, principalmente esses termos que nós não estamos acostumados, como transgênero, cisgênero, e outros termos aqui que não é questão binária, não binária, ou binário, não binário. Nós temos o heterossexual, homossexual, assexual, pansexual, enfim, esses termos que nós não estamos acostumados, mas a lição traz uma definição sobre esses termos modernos. A minha finalidade é construir, então, 10 tópicos baseado nesse título que nós temos aqui, e eu espero que esses tópicos dêem uma ajuda, uma complementaridade à sua aula. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu anotei aqui. O título é Transgênero, que transrealidade é essa? Primeiro, um conceito que fere o fim para o qual Deus destinou os gêneros. Antes de nós comentarmos aqui o primeiro tópico, irmãos, eu quero trabalhar um pouco esse título, transgênero. O que significa transgênero? Eu olhei no dicionário, está escrito assim: pessoas que não se identificam com o gênero ao qual foram designados baseado em seu sexo biológico. Então, esta palavra transgênero é composta de um prefixo trans, que significa além de, o outro lado ou o lado oposto, trans. E gênero significa aquilo que diferencia homem e mulher. Então, transgênero é algo que está além do gênero, além desta concepção que nós temos de macho e fêmea baseado no biológico. Então, transgênero. E que transrealidade é essa? Porque isto para nós é uma novidade, para nós uma anomalia, e isso também implica numa transrealidade, ou algo que está além da realidade, além daquilo que nós entendemos que foi a criação de Deus. Macho e fêmea, não é aquilo que nós temos visto ao longo de todos os séculos, nos seres, nos seres racionais, homem, mulher, os seres humanos, e até nos animais irracionais. Então, esse conceito transgênero é um conceito, em primeiro lugar, que fere o fim para o qual Deus destinou os gêneros.
Então, eu me apoiei aqui no texto áudio da lição, que é o texto de Gênesis 2:24, que diz assim: portanto, deixará o varão, que é o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esta é a proposta de Deus para o ser humano. Então, aqui o homem deixa pai, deixa mãe, se une à sua mulher, a mulher lá deixa o pai, deixa a mãe, se une ao seu marido, e agora há uma fusão. Agora são os dois numa só carne. Quando nós adotamos esta ideologia transgênica ou transgênero, né? Nós estamos desprezando ou estamos ferindo o conceito para o qual Deus nos destinou, ok? Nós vamos ver também aqui no tópico 2 e subtópico 3, que tem uma pequena explicação, tópico 2 e subtópico 3, que diz assim: ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, conforme Gênesis 1, 27 e 28. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com uma mulher. Gênesis 2, 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução, conforme Mateus 19, 4 a 6. O relacionamento, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Você vai conferir isso em Eclesiastes 9 e 9, Salmos 127, versículos 3 a 5. Então, queridos, quando adotamos este conceito, esta ideologia transgênero, nós estamos, em primeiro lugar, ferindo o fim para o qual Deus destinou os gêneros. Não é eu optar, eu que sou homem, nasci com a estrutura de homem, optar e agora dizer que eu sou mulher. Então eu já não vou cumprir o destino para o qual Deus me trouxe a este mundo. Uma mulher, quando ela se recusa a ser mulher e agora diz que é um homem ou que é outra qualquer coisa, ela se recusa também a cumprir o fim para o qual Deus destinou os gêneros. Quando Deus criou macho e fêmea, homem, mulher, Deus tinha um propósito, que eles se unissem e que eles procriassem, crescessem e se multiplicassem. Em segundo lugar, transgênero, um conceito que contraria a heterossexualidade original. Este conceito, ele contraria o que nós reconhecemos como heterossexualidade. O que é a heterossexualidade? É um homem, não é? Um homem e uma mulher. Então, é o homem agora dizer que ele é mulher e a mulher dizer que é homem, né? Não. O homem é homem e a relação deste homem é com o sexo oposto, com a mulher. A mulher, a relação desta mulher é com o sexo oposto, o homem. A isso nós denominamos heterossexualidade. O que é a homossexualidade? É quando há uma relação sexual entre personagens, pessoas do mesmo sexo. Então, um homem se junta com outro homem e aí eles têm um coito, não é, sexual. Isso é homossexualidade, assim como uma mulher com outra mulher. Mas a nossa relação, não é, biblicamente falando, ela é heterossexual. Por isso que eu coloco aqui que é um conceito que contraria a heterossexualidade original. Quando eu digo original, é porque no início foi assim, né? Então vamos para o tópico 2 e subtópico 1, que tem também um comentário interessante, que diz assim: a constituição biológica do hebraico Adão,
o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, conforme Marcos, capítulo 10, versículo 6. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Então, neste corpo físico está a alma e o espírito. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo é o gênero, nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os cromossomos XX determinam o sexo feminino, fêmea. Minha esposa sempre assiste aqui uma programação, né, a turma desvendando esses crimes de 30, 40 anos atrás, quando ainda não havia essa indústria genética, vamos dizer assim, e alguém foi assassinado, né, e a vítima levou uma mordida, e alguém coletou o material daquela mordida, da saliva, mas ainda não tinha todo o recurso. Guardaram para o futuro, e no futuro, quando fizeram análise, descobriram essa saliva é de uma mulher. Por quê, irmãos? Quando nós falamos do reconhecimento biológico, nós estamos falando apenas no órgão, não é? A genitália masculina e a genitália feminina, né? O pênis e a vagina. Não, nós estamos falando de toda uma estrutura. A fêmea tem toda uma estrutura, tanto nas questões físicas, como nas questões hormonais, psicológicas, enfim, todo o conjunto, como eu disse, converge para a feminilidade. Assim como o macho, ele tem todo um conjunto que o define como macho. Mas se você sepultar essas pessoas e daqui a 50 anos, se ainda os ossos estiverem lá, não é? Mas vamos dizer, daqui a 10 anos você desenterrar, as pessoas vão identificar, isso aqui é um cadáver de uma mulher, aqui é um cadáver de um homem, porque as estruturas são diferentes. Muito bem, então este conceito, ele contraria a heterossexualidade original. Também no terceiro tópico e subtópico 1, vamos ver outra observação, que fala da depreciação da heterossexualidade, que é o que nós estamos vendo hoje. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós cremos como conceito da palavra de Deus, hoje é visto como um conceito opressor, um conceito patriarcal, um conceito antiquado. Mas olha, senhoras e senhores, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que durante todos os séculos de sua existência, né, ela nunca entrou em contradição e nunca levou o homem para a desgraça. O que tem levado o homem para a desgraça são as invenções que os homens têm criado. Então, prefiro ficar firme na palavra de Deus. Jesus diz que quem ouve a palavra e guarda é como um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
Quem ouve e não pratica, ou não cumpre, ou não crê, é como um homem imprudente que edificou sua casa sobre areia. Quando desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, aquela casa caiu. E diz a Bíblia que foi grande a sua ruína. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Não é? Estamos falando de transgênero. Que transrealidade é essa? Bom, um conceito que ignora a definição biológica de macho e fêmea. Eu quero que os irmãos entendam. No primeiro tópico eu falei, né, que esse conceito fere o fim, a finalidade para a qual Deus destinou os gêneros, masculino e feminino. Em segundo lugar, que esse conceito contraria a heterossexualidade, ou seja, aquilo que a Bíblia prescreve de que um homem deve ter esse relacionamento sexual com uma mulher, né? E dentro do nosso conceito, né, bíblico, casados. E esse conceito contraria, porque ele admite, né, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e com animais, e com árvore, e com o que você quiser. Né? Mas a Bíblia não trata assim. E aqui nós estamos falando que existe uma ignorância nesse conceito quanto à definição biológica de macho e fêmea. Então, quando você olha um macho, estuda esse macho, você vai ver que ele tem uma constituição biológica, física, estrutural. Quando você estuda uma mulher, uma fêmea, ela tem uma estrutura, né, biológica, né, estrutural, psicológica, enfim, todo um conjunto. E esse conceito ignora isto, né? Ignora a definição biológica de macho e fêmea. Nossa leitura de sexta-feira, né, leitura diária, ela nos remete a um texto em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, vamos olhar, que nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok. A leitura de sábado, aliás, capítulo 2, versículo 24, ainda, diz assim: Portanto, deixará o homem ou o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne, um homem e uma mulher. E na leitura do sábado está em Mateus, já deixei marcadinho aqui, Mateus 19, 4 a 6. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Ele diz assim: Jesus respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu até digo: o que Deus criou, não tente o homem apagar, o homem contrariar. Ok, meus queridos, vamos então para o nosso quarto tópico. Um conceito ditatorial e impositivo. Aqui eu vejo algo muito perigoso, irmãos. Eu estou temendo muito que nós não tenhamos mais liberdade de pensamento, nem liberdade de expressão. Eu estou gravando esses áudios, né, gravando esses vídeos e lançando aí nas redes sociais, né, está sendo divulgado para o mundo, né, e muitas vezes a gente fica preocupado porque nós estamos cientes de que nós temos uma Constituição que garante a liberdade de expressão. Eu não tenho aqui o direito de ser agressivo, de fomentar a violência, até porque se eu fizesse isso, eu não seria cristão. Um verdadeiro cristão não fomenta a violência, não é? Nós não tratamos mal as pessoas que têm esse pensamento. Agora, nós não temos a obrigação de concordar com aquilo que contraria as Sagradas Escrituras. Pelas Sagradas Escrituras a gente morre, porque ela é a palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão, porque existe uma ideologia, um pensamento, uma ideia sem nenhuma comprovação científica, antibíblica, não é? E sendo imposta.
E eu coloco aqui no quarto ponto que esse conceito é um conceito ditatorial e impositivo. Daqui a pouco, você ser heterossexual, você ser macho, uma mulher ser fêmea, daqui a pouco a gente vai estar errado. Né? Então, não é assim. Cada pessoa vive a sua vida, se responsabiliza por sua vida, isso é importante, né? Se responsabilizar pela sua vida, né? E respeitar as pessoas que pensam diferente. Né? Nosso Brasil, particularmente, é um país de maioria cristã, de maioria que crê na palavra de Deus, de maioria que crê no casamento, né? Tradicional de um homem com uma mulher, e esse casal que tem condição de gerar, vai gerar sua prole e tudo mais. Mas o que nós estamos vendo é um conceito ditatorial e impositivo. E quando você manifesta o seu pensamento, a sua ideia, a sua convicção contrária, você é taxado, né? É taxado de homofóbico, você é taxado de fascista, você é taxado de criminoso e de tudo mais. E as coisas não são assim. Então, vamos ver o que o nosso plano de aula comenta na sua introdução, né? E lá no tópico da apresentação da lição, onde tem a motivação. Veja bem isso aqui. O nosso comentarista coloca: vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes. Reina uma nova, olha bem, reina uma nova ortodoxia progressista, que tem como projeto impor uma agenda desconstrucionista, de cima para baixo, negando a base da biologia e da fé, e revelando uma verdadeira agressão identitária, ou uma agressão à identidade. Na motivação diz assim: há pessoas que estão perdendo empregos por discordar da agenda trans. Há estudantes que acabam por ficar isolados na universidade caso se descubra que ele está desalinhado com a ortodoxia progressista. Por esses e outros motivos é que devemos tratar a questão. Olha, esses vídeos, essas aulas, a nossa lição, irmãos, ela é instrutiva. Aqui no estado de Alagoas nós vamos ter palestra para os jovens sobre essa questão do progressismo. Quer dizer, essa nova ideologia que tem se instalado, uma ideologia relativista, que tudo é relativo, uma ideologia que inverte valores, uma ideologia que desrespeita tradições, uma ideologia que desonra Deus e a sua palavra. Então a igreja tem que se posicionar, não é? E repito, nós não temos o direito, tá, irmãos, de agredir ninguém, de ser violento com ninguém. A nossa discussão deve ser uma discussão equilibrada, como pessoas que são luz do mundo e sal da terra. Ok? Mas este conceito ele tem surgido de forma ditatorial e impositiva. Não é? Então, precisamos orar pelos nossos jovens, precisamos instruir as nossas crianças para que essas ideologias não entrem no seio da igreja, não é? E que não inverta aquilo que está previsto na palavra de Deus. Quinto lugar, nós estamos tratando, quero lembrar, né, de transgênero. Que realidade é essa? Esse conceito transgênero é um conceito fomentado por agendas oportunistas. Por que eu criei isso aqui? E é importante destacar que o diabo também é oportunista. O diabo, quando percebeu que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, jejuando no deserto, o que é que o diabo fez? Ele apareceu e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ora, dentro da perspectiva de Satanás, a maior tentação para Jesus naquele momento seria a comida, não é? E tenta Jesus nesta área.
Então, nós que temos a iluminação do Espírito Santo, que temos o nosso manual do fabricante, com muito respeito à palavra de Deus, nós estamos com os olhos abertos, porque este conceito e essas ideologias são oportunistas. Os irmãos vejam que elas tentam entrar nas escolas. Então, alguém já está semeando na escola que o seu filho, que é macho e está lá estudando na escola, que ele não é um homem, que ele não é macho, que sua filhinha não é fêmea, não é mulher, e que eles têm liberdade para quando eles estiverem ali, naquela idade mesmo, eles escolherem se querem ser homem ou querem ser mulher, porque o sexo é neutro. Né? Veja aqui que ideologia satânica, né? Quer dizer, meu filho sai de casa, eu estou dizendo que ele é homem, ele é convicto que é homem, e lá na escola, muitas vezes, tendo pessoas que estão jogando essa semente do diabo na cabeça da criança para dizer que a criança não é homem e não é mulher. O sangue de Jesus tem poder. Não é? Então, meus queridos, vamos investir. Olhe, papai e mamãe, não deixe sua criança em casa. Leve sua criança para a escola bíblica dominical. Lá tem tias que estão orientando. E veja, pergunte ao seu filho, se seu filho está recebendo esse tipo de orientação na escola, tire ele da escola. Matricule numa escola cristã, onde ele tenha formação conforme a palavra de Deus. Não é? Porque isso tem gerado mais confusão do que os irmãos imaginam. Então, são agendas oportunistas, se aproveitando de criança. Se essa discussão está num nível de pessoas maduras, não é? Vamos dizer, menos desgraçado, né? Porque quem tem maturidade sabe pensar, sabe escolher, tudo bem. Agora, uma criança, não é? Isso é muito perigoso. Como também a agenda, muito cuidado com a agenda da pedofilia. É outra agenda que está caminhando paralela para que a pedofilia não seja criminalizada. Quer dizer, o coitadinho do pedófilo que quer pegar uma criancinha recém-nascida, uma criancinha de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ele tem liberdade. E se ele pegar, ele deve ser tratado talvez como um doentezinho, ou, quiçá, né, que ele de repente receba um prêmio. Eu acredito que o pensamento dessas ideologias sejam essas. Não é? Eu sei no que isso vai dar. Eu nunca comentei nos vídeos aqui, nem vou comentar, mas eu sei no que isso aqui vai dar. Não é? E não vai ser coisa boa. Então, meus queridos, vamos orientar nossos filhos. Quando seus filhos chegarem da escola, conversem com eles. Meu filho, o que foi ensinado hoje na escola? Não é? E vamos, irmãos, investigar. A igreja não pode ficar passiva, olhando para cima, somente aguardando o arrebatamento e descuidada com as coisas aqui na terra. Jesus disse, vocês devem ser simples como as pombas, mas devem ser prudentes como a serpente. Então, reafirmo aqui um conceito fomentado por agendas oportunistas. 6º lugar, um conceito apoiado em códigos sociais. Veja o que diz aqui a nossa lição, no tópico 1 e subtópico 1. Ali mais ou menos no meio está dizendo assim, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros, homem e mulher, é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Que esse conceito transgênero é um conceito apoiado em códigos sociais. Ora, irmãos, eu não quero dizer que a sociedade não tenha códigos sociais bons. Nós, quando nascemos, no nosso caso aqui, vamos dizer, nós nascemos no Brasil,
né? Alguns aqui nasceram no estado de Alagoas, outros nasceram em outros estados. Então, nós nascemos nos estados aí do Brasil. Quando nascemos, vimos papai e mamãe vestidos com roupa. Isso é código social, né? E aí, quando nós fomos crescendo, vestimos roupa também, né? Nós aprendemos dentro do nosso código social que você vai entrar em um lugar, você pede licença, né? Quando você recebe alguma coisa, você agradece, obrigado. Quando você pede para alguém fazer uma coisa, você diz, por favor. Quando você compra alguma coisa, nós estamos numa economia de mercado, você tem que pagar. Você não pode pegar o negócio e levar sem pagar. Então, nós encontramos esses e outros códigos. Se alguém sai de casa aí nu, não é? Vão chamar a polícia. Quando o pessoal localizar essa pessoa que está nua na rua, vai chamar a polícia, porque o nosso código social, não é? Ele determina que as pessoas devem andar vestidas. E outros códigos que são da sociedade. São interessantes, são importantes, são, porque esses códigos, como eles se estabelecem? Eles se estabelecem baseado num consenso social. As pessoas reunidas em algum lugar estabelecem aquilo como um comportamento ético, um comportamento moral. Só, irmãos, que há um detalhe. O nosso código de ética, o nosso código moral está aqui. A palavra de Deus. Qualquer código social que contrarie a palavra de Deus, nós não admitimos. Por exemplo, nós vamos pregar o evangelho em um país. Neste país, admite-se a poligamia. Um homem pode ter várias mulheres, uma mulher pode ter vários homens, né? Mas nós chegamos lá com o evangelho. Qual é o posicionamento do evangelho, o posicionamento da palavra de Deus? É que originariamente Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então, esta deve ser a doutrina ensinada nesse país. E não nós moldarmos a palavra, moldarmos a cultura cristã ao costume de um país. Então, o que eu quero dizer? Que o código ético da palavra de Deus está acima de qualquer código social. Então, estão dizendo nessa ideologia transgênero, nesse conceito transgênero, que o homem é tratado, né, como macho e fêmea por uma questão de código social. Porque para eles você nem nasce homem, nem nasce mulher, nem nasce macho, nem nasce fêmea. Ah, mas você que está me assistindo, você diz, mas eu sou homem. Eles estão dizendo que você é homem porque a sociedade disse que você era homem. Que a senhora é mulher porque a sociedade estabeleceu que a senhora é mulher. Então, a gente é macho e fêmea, é homem ou mulher, por causa dos códigos sociais que são estabelecidos. E que a gente não deve ser refém disso, né? Mas nós sabemos que não é assim. Você é macho e você é fêmea. Você é homem e você é mulher. Se você não sabia, isso não é fruto simplesmente de código social. Isso aqui tem origem em Deus. Foi Deus quem criou macho e fêmea, homem e mulher, desde o princípio. Então, ser macho e fêmea, homem e mulher, não é fruto de cultura, fruto de código social, mas sim fruto da criação divina. E eu volto a dizer, é bom não questionar aquilo que Deus fez, porque o nosso Deus é um Deus infinito, é um Deus onipotente, onipresente. Quem mais conhece o ser humano do que Deus, que é o seu Criador? Nem você se conhece como Deus lhe conhece e como me conhece. Foi Ele que me criou. Então Ele sabe do que eu preciso e é bom nós obedecermos às indicações da palavra de Deus para que a nossa casa não desmorone. Muito bem, caminhando, meus queridos, esse conceito transgênero, um conceito desregrado e desmedido. Um conceito desregrado e desmedido. Eu me apoio aqui no primeiro tópico e subtópico 3, né? Veja só, transgênero e sexualidade. Aqui vai dizer assim, eu vou ler todo
esse subtópico. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Veja bem, essa ideologia quer implantar que essa definição vai depender do que você sente. Então, existe um indivíduo que se sente heterossexual. Então, isso ocorre quando a atração é pelo gênero oposto. Aí nós temos o homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero ou mesmo sexo. Nós temos o bissexual, quando a atração é por ambos os sexos ou gêneros. Nós temos o assexual, quando inexiste atração por gênero algum. O assexual nem sente atração pelo sexo masculino nem pelo feminino. Aí nós temos o pansexual, quando a atração não depende de gênero. Então isso aqui, ele pode transar com a árvore, com a porca, com um cavalo, com um camelo, com a barata, com seja lá o que for, né? Quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero. E aqui vem o finalzinho. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Por isso que eu coloco aqui um conceito desregrado, onde não tem regra, e desmedido. Abrindo um parêntese aqui. Se você sair fazendo pesquisa e sair no rastro dessas pessoas, eu quero informar que a grande maioria tem se suicidado, tem entrado em depressão. Sabe por quê, irmãos? Porque no final é frustração, né? Um homem, ele injeta hormônio para se tornar mulher, deixa o cabelo crescer, o rosto é modificado, opera, tira o pênis, manda abrir um corte para dizer que é uma vagina e tudo mais. E lá na frente ele vai descobrir que ele nunca se transformou em uma mulher. Ele pode até ter desejo pelo mesmo sexo, mas ele nunca será uma mulher. O resultado disso é frustração. Eu tenho um amigo que inclusive fez cirurgia, né, e disse que agora era uma mulher, era um militar do exército, né, disse que era uma mulher e mudou, ficou com o rosto parecendo mulher. Há pouco tempo eu voltei à cidade onde ele morava e eu soube que ele se suicidou. Como ele, tem muitos por aí. No mínimo, uma depressão profunda pela frustração de não se tornar em algo que Deus não criou. Então, todas as vezes, senhoras e senhores, todas as vezes que o homem quis enfrentar Deus, quis combater Deus, quis desclassificar Deus, quis desmoralizar Deus, o final desse homem é trágico, infelizmente. Eu estou falando aqui e alguém pode não concordar. É só você sair pesquisando e verificando e me mostre alguém que está feliz vivendo assim. 8º lugar, um conceito que desqualifica a família original. Ora, meus queridos, na medida em que nós admitimos essa questão do transgênero, você detona com a família original. Porque tudo agora é família, não é? Um homem com outro homem e adota uma criança, agora é família. Uma mulher com outra mulher, adota uma criança, agora é família. Não é? Os pais vão embora, fica a avó com os netinhos, agora é uma família. Não é? E o pai vai embora, fica só a mãe com os filhos, agora é uma família. A mãe vai embora, os filhos ficam com o pai, agora é uma família. Tudo é família, não é? Com todo respeito a essas muitas situações, mas eu quero dizer que a família original, a família que Deus planejou, Deus não criou o homem e a mulher para que eles se unissem e amanhã se separassem, um fosse para o norte, outro fosse para o sul, né? E hoje estão dizendo que os filhos continuam felizes. É mentira.
os filhos não continuam felizes. Os filhos querem ficar com o papai, com a mamãe, para que eles cresçam sadios, não é? Fisicamente, psicologicamente, afetivamente e em todas as áreas da sua vida. Então, esse conceito transgênero é um conceito desregrado e desmedido, onde o impulso sexual, né, se ele caminhar para a bestialidade, ele vai ser considerado legal. 8º lugar, um conceito, voltei no 7º, né? Eu já estava no 8º. Um conceito que desqualifica a família original. Então, esta família original que Deus planejou, né? E se ele planejou é porque esse é o caminho da felicidade, esse conceito ele é desqualificado. Muito bem. 9º lugar, irmãos, chegamos então no penúltimo tópico. Eu coloquei aqui um conceito imoral. Um conceito imoral. Transgênero, um conceito imoral. Imoral é aquele que tem conhecimento das regras, mas não as cumpre. Amoral é diferente, é aquele que não tem conhecimento das regras e por não ter conhecimento, não cumpre, né? Então, este conceito é um conceito imoral porque nós conhecemos o verdadeiro conceito. Veja o tópico 2 e subtópico 2, onde nós temos aqui no subtópico 2 a constituição moral. Veja bem, o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecador corrompeu a moralidade do gênero humano, isso com a queda de Adão. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Todas essas inclinações, essas aberrações que nós estamos vendo, é em virtude da queda. Se Deus largar a rédea, o fim da humanidade é autodestruição. Muito bem, essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, veja aí, meus queridos irmãos, toda essa questão. Quando nós desrespeitamos isso aqui, nós estamos, na realidade, afrontando um conceito moral. A moralidade, a ética, ela é traçada dentro dos códigos sociais. E nós temos códigos sociais, assim como você tem o código dos advogados, os códigos éticos dos advogados, você tem a ética da medicina, você tem a ética da engenharia, comportamentos éticos. O que é o comportamento ético? Aquilo que contribui para o bem comum e que a sociedade aceita como bom e como bem. Mas quando um conceito ele infringe os conceitos morais da palavra de Deus, que é aquele que nós abraçamos, e graças a Deus, eu glorifico a Deus por isso, porque nós temos um manual que nos orienta. Imagine se nós dependêssemos apenas das articulações humanas, muitas vezes códigos, regras, leis que são criadas por homens ímpios, que nem amam a si mesmos, nem amam o seu próximo, e trabalham para a destruição. Muitas vezes dominados pela ganância. É o que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Estamos vivendo e vendo no mundo de hoje, em prol da ganância, em prol da vaidade, em prol do orgulho. Muitas vezes essas pessoas estabelecem códigos e leis que muitas vezes essas coisas não contribuem para o bem da nossa sociedade, mas apenas para o lucro pessoal. Então, este conceito para nós é um conceito
imoral. 10º lugar e último lugar, um conceito alimentado por narrativas. Narrativas que estão crescendo a cada dia. Vamos para o 3º tópico e os subtópicos 2 e 3. Bom, no subtópico 2 fala da construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sente homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Então o cara olha para o aspecto biológico dele, eu sou macho, mas eu estou me sentindo fêmea. Para eles, para os trans, isso aqui equivale ao que ele sente, né? Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isto é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento, de crianças e adolescentes. Isso aqui é o que nós falamos lá do oportunismo. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. O cara diz, não, eu estou nesse corpo aqui, mas eu sou uma mulher. Eu estou nesse corpo aqui, mas eu sou um homem. A mulher dizendo que é homem e o homem dizendo que é mulher. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americana publicou que, letra A, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente com o sexo anatômico do corpo. Está em conflito? A mente está dizendo uma coisa e o corpo está dizendo outra? Procure alinhar mente com o corpo, né? Porque se a mente está dizendo uma coisa e o corpo está dizendo outra, existe aí uma confusão. Então, esta é a orientação. Procure o alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Alinhamento do gênero, mente com o sexo anatômico. Letra B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Isso aqui quem diz é a Associação de Pediatras Americanos. Letra C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa, porque tem ciência irresponsável também. Mas a ciência rigorosa, ela não admite. E, por último, linguagem neutra. Agora, estão colocando que você, daqui a pouco, não pode dizer todos masculino, todas feminino, ou todos incluindo homem e mulher. Né? Então, veja bem, o movimento LGBTQIAPN+, isso aqui vai dar o alfabeto todo, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Nossa gramática também está errada porque ela é machista e ela é elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Abrindo aqui um parêntese, o sangue de Jesus tem poder. Nós não podemos, irmãos, admitir esse tipo de coisa. Não é porque vem impondo esse tipo de coisa que nós vamos admitir. Nós estamos seguros aqui na palavra de Deus. E Deus tem nos feito felizes assim. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Que Deus guarde a nossa pátria, o nosso Brasil. Que Deus guarde o mundo. Igreja, vamos orar. Orar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e adolescentes que estão indo para as faculdades e muitas vezes pessoas com a mente pervertida
não é? Que é a mente que está invertida, né? A mente pervertida, muitas vezes jogando essa semente, não é? E deixando os nossos jovens em confusão. Mas eu quero dizer que aqui no estado de Alagoas, nós temos uma igreja que está velando, está lutando para orientar os nossos jovens nesse sentido. Que esta seja uma ideia para a sua igreja e que você oriente, porque o espírito do anticristo ainda não se manifestou na totalidade, porque a igreja, no domínio do Espírito Santo, ainda está na terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Até nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.